Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre a dúvida da zaga, né? Já que não se sabe se o Cuesta vai se recuperar a tempo de participar do jogo de domingo contra a Vitória e vamos trazer Paulo Vinícius Coelho falando sobre esse relacionamento de empréstimo entre a Crevisa e o Vasco, tudo isso. Desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo! E domingo às 4 da tarde a bola rola e como rola em São Januário, Vasco e Vitória é mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a 28ª, ou como preferir, nona rodada do retorno, que vale muito para os dois lados. O Vasco querendo entrar no top 10 da tabela de classificação e o Vitória tentando ainda na sua saga de sair da zona de rebaixamento. Então é um jogo que vai de 6 pontos, por assim dizer, dos dois lados, lá em São Januário. E pelo horário, ainda não vi se a Globo anunciou qual o jogo do final de semana, mas pelo horário, que será às 4 da tarde, tudo indica que será o jogo da TV Globo. Não sei se vai ser o jogo da TV, mas né, porque tem uma briga aí das ligas que talvez eles passem outro jogo. Eles têm passado mais jogos de time paulista envolvido, né? E também o pessoal de lá é mais situado na imprensa paulista, né? Embora o Jorge Igor, originalmente daqui do Rio, mas a carreira dele, depois quando ele foi para aquela Esporte Interativo, é mais de São Paulo mesmo. E parece até que ele é santista, ele até chorou na apresentação do Neymar pelo Santos. E depois do jogo contra o Vasco e o Botafogo, eles têm passado mais jogos em time paulista. A Luana, declaramente, né, publicamente, ela é palmeirense, no seio do Formiga. E a única que é fora do eixo Rio e São Paulo é a Maria, que é atleticana, né? Inclusive a mãe dela foi assessora do Atlético Mineiro há muitos anos. Foi uma das primeiras mulheres a ser apresentadora do Globo Esporte, mas também foi assessora do Atlético Mineiro. Então, não sei se é da GE mas o resto é todo mais ligado a São Paulo, devem passar com um jogo no time paulista. Agora teve a Globo aberta que deve passar Vasco e Vitória. Bom, e para esse jogo contra o Vitória, tenha dúvida se o Cuesta que está se recuperando de dores, né, no pequeno edema no joelho direito, se ele vai se recuperar a tempo de participar da partida. Tem aí essa sexta e sábado, mas o tempo é muito curto para que ele se recupere a tempo, né? Muito provavelmente será após a próxima rodada que ele deve retornar contra o Fortaleza. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas caso o Cuesta não retorne, depois daquela atuação contra o Palmeiras, eu acho até humano, né, preservar o Lucas Oliveira. E ficaria aí entre no Lucas Freitas ou improvisar o Moura na zaga, já que o Juan Barros volta de suspensão. Então, existe essa possibilidade de improvisar o Hugo Moura na zaga também. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Um dos mais grandes referências no jornalismo esportivo, o Paulo Vinícius Coelho, ele escreveu um livro sobre jornalismo esportivo, eu tenho esse livro, e ele falou sobre
o empréstimo de 80 milhões da Crefisa a Vasco e as condições, inclusive, que a Crefisa pode se tornar uma das donas do Vasco no futuro. Veja. O empréstimo vai ter um prazo de vencimento que vai mais ou menos coincidir com a saída da Leila do Palmeiras. E como havia no ano passado a especulação de que a Crefisa compraria o Vasco, compraria a parte da 777, a Crefisa põe um dinheiro que é mais ou menos equivalente a 20% do que é a SAF do Vasco. Isso pode virar crédito para depois comprar 31% e ser majoritária a partir de 2028. 2027 termina a presidência dela no Palmeiras. Bom, a direção do Vasco fala que não se trata de pelo menos na coluna de Diogo Dantas no Globo, que teria falado com pessoas ligadas à direção do Vasco, que não se refere a um empréstimo forte. Ou seja, não estão discutindo ainda uma eventual compra da Crefisa, mas que nada impede no futuro isso acontecer. Bom, vale lembrar que na época da corrida eleitoral, o Pedrinho usou muito a Crefisa, inclusive que ela seria parceira na Monserrate e São Januário. E torcedores se empolgaram, principalmente depois que o Pedrinho fez o que fez, rompendo com a 77, que a Crefisa iria comprar a SAF do Vasco. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E a Leila sempre mostrou um carinho pelo Vasco. Dizem que ela originalmente é do Vasco, já que ela é nascida em Cabo Frio, foi criada aqui em Cabo Frio. Mas hoje ela é presidente do Palmeiras. Mas negócios são negócios. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, que tudo pode acontecer. Então, é isso, galera. Até o nosso Hora do Almoço e o boa noite com o resumo da sexta-feira do Vasco. Até mais.